E nós temos aqui o nosso querido Humberto Adame também aqui conosco, que me dá a mim, aos ouvintes e aos companheiros de bancada, muito prazer quando nos dá a honra de estar presente. Muito bom dia. Bom dia, meu querido. Todos. Prazer estar aqui novamente nesse prestigioso programa que tem audiência garantida e seleta. A honra é nossa. Humberto Adame, é importante a gente ligar, e eu considero que o Holocausto, assim como a Inquisição, tem tudo a ver com a vida do negro no mundo escravista. Eu pergunto a você, como é que você liga, atrela a questão do sofrimento judaico com o sofrimento negro no mundo? Bom, só reiterando meu bom dia, eu acabo de chegar, Ronaldo, uma viagem que eu fiz com meu filho caçula, de 15 dias, que eu fiquei na Grécia, vendo obras que os seres humanos construíram como Paternão há mais de 4.000 anos. Quer dizer, muito antes de Jesus Cristo, no nosso tempo do AC e do DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, 4.000 anos atrás, foram feitas obras lá que ainda estão de pé. E essas obras de hoje em dia vivem caindo aí. Então, isso dá uma dimensão muito maior. Eu vi o começo do programa também e queria falar sobre o filme que eu te mandei pelo WhatsApp, Missão no Mar Vermelho. Exatamente. Que é a história dos resgates dos judeus negros etíopes, que foi feita pelo governo de Israel com muita dificuldade. É um filme que eu assisti nesse meio tempo aí e recomendo a todos. E queria falar, finalmente, indo direto, objetivamente à sua pergunta, sobre o evento que a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB do Rio de Janeiro, vai realizar com a Hebraica do Rio de Janeiro, com a sua participação, a participação da doutora Guiomar Mairovitch, que é a presidente da Comissão de Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro, a minha e de convidados, exatamente colocando Holocausto Judeu e reparação da escravidão negra. Convergências e desafios. O que converge? O que é um desafio a ser superado? Acho que é uma temática muito importante e faço uma ligação também internacional, porque esse tema é um tema internacional, com o debate que ocorre atualmente na campanha presidencial dos Estados Unidos, onde deputados negros e deputados de outras origens mais norte-americanos começaram a falar sobre reparação da escravidão. Isso provocou que o presidente Trump acusasse essas deputadas norte-americanas, 4 mulheres norte-americanas de várias origens e descendências, que voltassem para os seus países. You can leave right now. Isso é um absurdo, é um racismo, um racismo que deve ser combatido, é xenofobia. As deputadas são norte-americanas, nascidas lá, provocou imediatamente um posicionamento do Black Caucus, que é o grupamento dos deputados negros norte-americanos, e que se posicionaram com forte repulsa a essa posição do presidente norte-americano, Donald Trump. Estou dizendo isso que é para esse tipo de racismo não começar a ser repetido aqui no Brasil, uma vez que ultimamente tudo vem se repetindo aquela política antiga, que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então eu quero pontuar desde já que esse tipo de racismo e xenofobia não é bom para o Brasil. Quero repudiar. Eu disse que essa coisa estava sendo copiada no Brasil. O Trump é racista, sim, e aconteceu exatamente o posicionamento do Black Caucus, que é o Congresso dos Deputados Negros Norte-Americanos. Todos são imigrantes nos Estados Unidos, inclusive a mulher do Trump. Esse negócio de dizer que elas têm que voltar para os países de onde elas vieram, isso é uma balela, isso não é verdade. As deputadas são nascidas nos Estados Unidos e a única que não tem cidadania norte-americana. Nos Estados Unidos, todos são imigrantes, e esse é um dos princípios da Fundação Patriota.
Não tem nenhum americano original. Original são só os índios. Então, é racismo, é xenofobia, e eu alertava que isso não deveria ser copiado no Brasil, porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, Ronaldo? Daqui a pouco vão dizer o que já se ouve por aí. Voltem para a África, os negros. Voltem para... aonde vão voltar os judeus? Eu queria te fazer uma pergunta, com tranquilidade, para a gente entender o que a gente está falando. O Eduardo Vieira acabou de dizer o seguinte: se existe uma pessoa que quer implantar a Sharia nos Estados Unidos, ela deve ir para a Arábia Saudita, é o que o Trump falou. Só para ficar claro. Eu também acho que se existir algum judeu rabino que queira implantar no Brasil a obrigatoriedade da religião judaica, ele tem que ser expulso do Brasil para Israel. Isso é a minha opinião. E também acho que o camarada que quiser implantar o candomblé à força no Brasil, ele deve procurar outro caminho. Essa é que é a questão que eu entendi que o Eduardo Vieira colocou claramente e que o Trump provavelmente deve estar dizendo lá. Eu quero que você, Humberto Adame, seja o que você quiser no país que é meu e teu. E eu quero exigir de você que me permita ser o que eu quiser no meu país, que também é teu. É isso. Pode falar, Eduardo. Qual é a legislação norte-americana? É o princípio, sob a Constituição americana, de liberdade de manifestação. Aqui, nos últimos... Não, uma coisa é a liberdade... Não, mas você vai acabar, nós temos muito tempo. Olha só, uma coisa é a liberdade de expressão, outra coisa é a obrigatoriedade de você se expressar de uma determinada maneira. São duas coisas completamente diferentes e nós estamos falando disso. Por exemplo... Deixa eu terminar o meu raciocínio. Manda brasa. Porque quando você me interrompe, eu não consigo concluir. Desculpe, vamos lá, você tem toda a razão. Entender. Vamos lá. Quando o princípio da Constituição norte-americana é de liberdade de manifestação. O sujeito com um mandato parlamentar, ele pode falar o que quiser. Tanto é que o Partido Comunista norte-americano tem lá a sua liberdade. Tanto é que até os neonazistas têm liberdade de agremiação. Eu sou absolutamente contra isso. Sim, você é contra, mas você não é a Constituição norte-americana. Não sou americano, não pode fazer nada. Então agora eu fiz lei no meu país sobre isso. Deixa eu concluir. Então, o que nós estamos falando é de legislação norte-americana. Então, elas têm o direito de se manifestar como deputada norte-americana, falar o que quiser. Eu não tenho precisão sobre essa questão da Sharia, mas eu tenho precisão sobre a liberdade dela se manifestar. O Trump, se ele acha que ele está tão empoderado para fazer esse tipo de coisa, ele que expulse, ele tem esse poder na mão, ele expulsa. E ele já tentou fazer várias vezes e o judiciário norte-americano impediu. Várias coisas foram impedidas pelo judiciário norte-americano. Mas o que ele está fazendo é muito pior. É incitando essa xenofobia e esse racismo. Ele tinha... ele errou, porque elas não são estrangeiras, elas são norte-americanas, e é como eu dizia, o perigo disso, Ronaldo Golems, que é esse tipo de mensagem ser repetida no Brasil. O nosso querido Eduardo Vieira falava da questão de uma coisa que o Supremo Tribunal Brasileiro já se manifestou 2 vezes: a constitucionalidade da ação afirmativa no Brasil com o programa de inclusão de afrodescendentes. É constitucional. O que esse povo quer? Por 2 vezes o Supremo Tribunal Federal já foi lá e na maioria absoluta de seus ministros, e aí é o Tribunal Brasileiro, Ronaldo Golems, e disse o seguinte: é constitucional fazer cota para negro na universidade pública e cota para negro no emprego público federal. Como é que eu sei? Eu estava na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Eu fui advogado do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, IARA, e estive na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E nós ganhamos 2 vezes por 11-0. 11-0. Todos os ministros da corte disseram: é constitucional você fazer como um princípio de Estado, um princípio de império, o Estado fazer a inclusão dos afrodescendentes. E diga-se mais, a inclusão dos afrodescendentes propiciou que o branco pobre fosse lembrado, porque até então o branco pobre também não era lembrado. E essa questão das cotas
ela vem andando já há mais de 10 anos. Né? Há mais de 10 anos... Você me permite fazer um comentário sobre cotas? Claro. Eu sou absolutamente a favor das ações afirmativas, ainda que eu seja de direita. E eu vou explicar por quê. Numa corrida de 100 metros, numa raia onde você coloca o Usain Bolt no ponto zero da raia, e você coloca qualquer pessoa, inclusive a minha mãe, que tem 95 anos, no ponto 95 metros dos 100 metros, ela vai chegar primeiro do que ele. Ela vai correr 5 metros, ele vai correr 100. Então, quando você olha para o negro no Brasil, que veio para cá forçado, era um homem livre, foi aprisionado e escravizado na própria África, em alguns casos. Em outros casos, foi aprisionado e escravizado por portugueses, chega aqui e é obrigado a fazer trabalhos da pior qualidade, apanha, tem as suas filhas, as suas mulheres estupradas, não aprende a língua, aprende de qualquer maneira, não vai na escola, não tem casa para morar, não tem comida para comer. Porra, cara, 80% da população brasileira é oriunda dessas pessoas. E os resquícios E se a gente não botar essa gente para correr na raia, em igualdade de condições, esse país vai ser essa titica que é até hoje. Exatamente. Eu acho que você tem toda a razão no sentido de dizer que o grande problema do Brasil é se defrontar com esse fosso racial que permanece desde a abolição da escravidão e que não acabou. Eu queria, antes de passar a palavra para o Eduardo, dizer, eu estou meio cansado dessa discussão de cotas e não cotas, eu sou a favor. Mas tem gente que não aceita isso, a gente tem que conversar a respeito. Mas o problema, sim, mas eu quero dizer o seguinte... É isso que a gente está fazendo aqui. É legislação. Mas não importa, a legislação ela é feita por homens. Sim, mas eu quero ouvir... E a gente pode não concordar com isso. Eu quero ouvir qual é... Porque eu sou contra cotas, tá bom. O que é que você propõe? Bom, em primeiro lugar... Eu quero dizer que no dia 26 de agosto, agora, o Conselho Federal da OAB vai estar discutindo esses temas num seminário sobre o advogado, a democracia e a ação afirmativa. As 4 comissões nacionais, eu presido a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, a Comissão da Igualdade Racial, a Comissão da OAB Mulher e a Comissão de Direitos Humanos se juntaram para discutir exatamente isso com a presidência do advogado Felipe Santa Cruz, lá em Brasília, no Conselho Federal. Várias pessoas vão de vários lugares estar presentes nesse importante acontecimento. E queria te convidar também, Ronaldo, e os ouvintes, e o Eduardo também, para o relançamento do livro Quilombolas, né, que vai acontecer no dia 28 de agosto, lá no 9º andar da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu vou te pedir 1 milhão de desculpas, porque eu vou estar pegando o avião para vir para cá, que eu chego no dia 29, aqui no Brasil. Eu vou estar em Portugal. Esse Mas desejo a você sucesso. Um trabalho importante que foi feito com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E quem vai estar presente vai ser o atual presidente do Tribunal Regional Federal, que é o desembargador Reis Fried. É um momento importante e é uma outra entrada de assunto polêmico que a OAB, o tribunal e todos que estão falando e procurando soluções oferecem no sentido de você ver que tem quase 5 mil comunidades quilombolas no Brasil e pouco mais de 250 que tiveram suas terras demarcadas. E aí são princípios internacionais, está na Constituição, e digo até que não é uma conta, tem muita gente querendo botar na conta do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro está aí há 6 meses. Então, para ver que essa questão de direita e esquerda, nesses temas raciais, ela está absolutamente por fora. Em 15, 20 anos, nós tivemos apenas 250, pouco mais de 250 quilombos demarcados no Brasil, e o Bolsonaro só está há 6 meses. Ele pode ter até muita culpa, porque ele falou muitas coisas em passado recente contra os quilombolas. Mas essa conta não é só dele.
tem que dividir com todos os governos, e eu vou citar nominalmente. Tem o governo Temer, o governo Dilma, principalmente, e o governo Lula. Eles avançaram, especialmente o Lula avançou muito nessa questão dos quilombolas, porque antes tinha pouca coisa. Mas ficou muito aquém. São 250 territórios quilombolas demarcados e tem mais de quase 5 mil, Ronaldo Golensky. Então, é um tema. E vai fazer o quê? O Bolsonaro pode dizer que não vai dar um centímetro de terra, não vai dar um centavo, mas os quilombolas são brasileiros, não vão sair daí, e são 5 mil e estão em todo o território nacional. Portanto, é um tema que a gente falando oferece contribuição para a solução, porque só ficar xingando, gritando e chamando os outros de direita, esquerda, de comunista e de direitista, isso não resolve. Então, o que a gente tem que fazer, e a nossa contribuição foi exatamente isso. Tem cerca de mais de 20 autores que se dedicaram ao tema e nós conseguimos produzir com todas as dificuldades que estamos tendo, todo mundo está em dificuldade, o país está em recessão, a gente ofereceu esse livro e nós vamos fazer o relançamento dele e queremos, a proposta é que a gente faça um segundo volume desse tema ouvindo os dois lados. Então, isso é um problema interessante. E aí, também, a nossa contribuição da Ordem dos Advogados, fazendo a discussão com o finco no Estado Democrático de Direito, na Constituição e nos tratados internacionais. Bem, agora vamos lá. Eu queria dizer que esse tipo de proposta, eu não vi o Eduardo citar uma proposta factível. Ele disse que é pela educação universal. Quem é que é contra? Eu tô há 60 anos de vida, 40 anos como advogado. Eu me formei em 80 na Universidade de Brasília. Há um tempão que eu vejo dizer, não, vamos fazer os pobres, vamos dar educação. E não acontece nada. Ronaldo, eu ia lembrar, e também esse ouvinte que acabou de falar aí, eu ia lembrar que o Pelé, quando ele fez o 1000º gol, eu não sei que ano que foi, ele disse assim, eu quero dedicar esse 1000º gol, né, foi contra o goleiro do Vasco, se eu não me engano. Andrade. Vascaínos. Andrada. E ele disse assim, eu quero dedicar esse gol às criancinhas. Exatamente. As criancinhas, desde aquela época, não me lembro o ano, não foram por sucessivas administrações de direita e de esquerda, e com ideologia ou sem ideologia, foram esquecidas, abandonadas, elas cresceram, saíram por aí, fazendo o que podiam fazer, que era assaltar o Brasil inteiro. E o país hoje se encontra nesse problema que está decorrente de uma abolição da escravidão inconclusa. Você se referiu aí à questão da reparação da escravidão, que ela não aconteceu. Nos Estados Unidos eles fizeram lá a mula e o acre, e aqui os negros tiveram o quê? O nada. Né? O nada, e que esses resquícios da escravidão permanecem até hoje. Dizer que é por uma solução universal, que tem que botar o ensino básico, quem é que é contra isso? Ninguém é. Mas, enquanto isso, as ações afirmativas, eu gosto de falar muito, porque eu, quando comecei essas defesas, os cotistas, eles estavam iniciando no vestibular de 2000 da UERJ. O vestibular de 2000 da UERJ teve que não se lembra, e se não dá a César o que é de César. Eu queria te fazer uma pergunta, se você me permite. Tá. O Paulão está na linha. Aguarda um pouquinho aí. Eu quero perguntar ao Humberto quais são os resultados práticos das ações afirmativas. E é isso que é importante você falar. Bom, em primeiro lugar... Porque você já ouviu o Eduardo dizer que ele não é contra definitivamente a questão das cotas das ações afirmativas. Então, o problema é de perspectiva. Ele falou que é um pouquinho. A minha perspectiva, e por isso que eu digo que eu falo mais pouco da ação afirmativa e me dediquei mais à reparação da escravidão. Porque é um período muito maior onde o negro teve ausente do Estado brasileiro, onde o negro não teve nada, não teve escola, não teve educação, não teve bens de consumo. Ele não participa da nação brasileira como os demais segmentos. Então, é muito importante você dizer o seguinte, eu fui no Museu do Imigrante,
está lá a festa dos imigrantes. Então tem judeus, tem não judeus, tem japoneses, tem turcos, e os negros estão lá no final. Quem é de São Paulo, que está nos ouvindo, vai lá no Museu da Imigração. Os negros estão num cantinho, lá num quartinho do fundo, como se eles não tivessem direito a participar da festa que é a nação brasileira. Estão lá na senzala. Eles estão olhando a festa. É isso que esse segmento, nós estamos ajudando esse segmento a entender que o negro vai ser incluído na nação brasileira. De qualquer jeito, como você disse, seja por bem ou seja por mal, mas vai no MUC. E é isso que nós vamos fazer. Assim estamos agora convocando a todo o ensinamento da sociedade judaica nesse evento do dia 24 lá na Hebraica. 24 de setembro. 24 de setembro. E é isso que a gente tem que fazer. Nós vamos ter bastante tempo para divulgar isso durante o mês de setembro inteiro. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: a sociedade judaica, ela tem esse histórico de inclusão. Sem dúvida. Eu estava lá, mandei para você pelo WhatsApp o filme, que eu fiquei maravilhado com esse Missão no Var Vermelho. Eu vi o filme. Eles foram retirar os judeus da Etiópia. Exatamente, da Etiópia. E isso aqui a gente tem feito, eu estava falando quando você me interrompeu, quando começaram as cotas aqui, ninguém disse, mas foi no governo Garotinho. Ah, mas é o Garotinho, tá bom, não interessa. Não importa. Foi ele que assinou a lei e botou lá, com a Benedita também. Não se fala mais de Benedita, porque ela é da esquerda, ela não sei o quê. Não interessa. Ela fez a lei das cotas. Olha, e aí, eu vou dizer uma coisa pra você. A Benedita é maravilhosa, mas ela precisava ser um pouco mais inteligente. Eu quero dizer o seguinte, em relação à questão das cotas. Ela foi governadora do Rio e esteve à frente lá. E aí, eu quero dizer que eu era advogado, os primeiros cotistas em 2000, você sabia que a Defensoria Pública se recusou a atender os primeiros cotistas porque disse que a lei... Eu não sei nada disso, cara. Então infelizmente, não sei porque a ignorância é minha. Contar. Não é porque eu não me interesso, não. Porque a Defensoria não deu Pública tempo. se recusou a defender os cotistas porque a lei era inconstitucional. O Ministério Público se recusou a defender os cotistas porque eles eram inconstitucionais. Eles tinham feito o quê? Eles tinham tido um edital público, uma lei, eles foram lá, se inscreveram no vestibular e fizeram o vestibular. Passaram a ser perseguidos como fossem párias. Isso aí é um cotista, isso não vai dar certo. Eu me lembro do discurso que vi, inclusive, em grandes jornais da época, que não tiveram a coragem de vir depois, e grandes intelectuais, que não tiveram a coragem intelectual de vir dizer que estavam errados. Eles estavam errados. Os cotistas, segundo eles, iriam dividir o país em pretos e brancos. Iam instalar o caos racial na universidade. Quem é que ia contratar um profissional que era oriundo da cota? Isso tudo não aconteceu. E essas pessoas não tiveram coragem e cívica de vir dizer que estavam erradas. Os cotistas foram para a universidade, se formaram. Enquanto se discutia a constitucionalidade da ação afirmativa no Supremo Tribunal Federal, e eu tive a oportunidade de dizer isso da tribuna do Supremo Tribunal Federal, para quem é advogado sabe a importância que é você ocupar a tribuna do Supremo Tribunal Federal, eles não foram lá dizer, então, em 2012 e 2016, nós estivemos lá, e o Supremo Tribunal Federal, não é só questão de legislação não, Eduardo. O Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública, onde diversos especialistas, inclusive das universidades, foram lá defender a ação afirmativa, que nada mais é do que a inclusão da população afrodescendente. Hoje, nós temos um monte de profissionais que dizem o seguinte: se não fossem as cotas, aquelas cotas da UERJ e da UNEB, da Universidade Estadual da Bahia, nós não teríamos tido condição de entrar na universidade com todas as dificuldades que todos já têm. Então, eles estiveram lá com a permanência, a Bolsa Permanência, e eu queria fazer a menção a um lutador dessa questão, que é o Frei Davi, que da Educafro, que são mais de 150, hoje é lei. Então, o que nós temos que avançar com a ação afirmativa é só o início do conceito de reparação histórica, do crime da escravidão da história, que é o que nós estamos combatendo agora. Hoje, eu estava vendo de manhã o jornal, quase que cheguei atrasado aqui, e vi que está sendo levada ao primeiro passo da santificação
a irmã Dulce, lá de Salvador, na Bahia, vai virar santa, e com isso começaram os primeiros etapas da canonização. A pergunta é, com tanta gente a vida inteira, é a primeira santa brasileira, porque os nossos heróis, eles são sempre destruídos. Paulo Freire é um ícone da educação brasileira, diversas gerações de professores e educadores no mundo inteiro têm como referência o Paulo Freire. Você pode não concordar, pode não discordar, de um ponto todo mundo discorda de todo mundo, mas você não pode destruir o trabalho, a imagem de um professor que é homenageado no mundo inteiro. Então, a figura do Paulo Freire como educador, ele há muito tempo homenageado no mundo inteiro. Então, me parece que botar a culpa no sistema que não funciona por vários entraves políticos, vários entraves de administração, e que está longe dessa discussão de direita e de esquerda, de ideologia de petralha, com qual é a outra questão? Os petistas chamavam coxinha, de coxinha. Isso está muito acima dessa discussão absolutamente nefasta, absolutamente idiota, que tomou conta da sociedade brasileira e que é uma infantilização da política. É uma infantilização, parece que todo mundo voltou para o pré-primário e disse assim, foi você, foi você. Isso não leva a lugar nenhum. Então, eu vi a sua análise aí, eu absolutamente discordo. Dizer que os sindicatos são os culpados porque o sistema de educação não funciona, isso é uma agressão à liberdade de prevista na Constituição de agremiação, de reunião. Então, todos esses problemas não são devido a essas origens. A análise, além de estar errada, ela bota a culpa nas pessoas erradas. É lógico que os professores, assim como qualquer outro segmento profissional brasileiro, têm a liberdade de se reunir, de fazer a sua agremiação, que são os sindicatos. Então, dizer que não funciona nada por causa disso é uma forma de escravização do professor, né? É uma forma de podar e querer, de uma forma autoritária, impingir aos demais segmentos a possibilidade de se manifestar. Isso é muito ruim. É muito ruim porque não ataca o ponto principal, que é da educação brasileira. Eu queria voltar atrás, alguns comentários. Primeiro, um dos ouvintes aí falou de uma moça que foi presa lá em Caxias durante uma audiência. Não foi uma moça. Foi a advogada Valéria Santos, que foi injustamente algemada no exercício da sua profissão, retida da audiência e algemada num tratamento absolutamente indigno, que acho que eu sou 40 anos, eu sou advogado, eu nunca vi tanto advogado do Brasil inteiro vir fazer o desagravo na porta do Fórum de Caxias, liderados pelo então presidente do Conselho Federal da OAB, que foi o presidente Cláudio Lamáquia, e então o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. Veio advogado de todo lugar do Brasil, caravanas de advogados, para fazer o desagravo dessa querida advogada Valéria Santos, que foi algemada no meio de uma audiência no Fórum de Caxias. E depois, sim, o outro companheiro se referiu à querida desembargadora Ivone Ferreira Caetano e ao ministro Joaquim Barbosa. Eu queria só lembrar, depois eu volto no espaço para falar de Luiz Gama, né, que é importante trazer. Alguém disse aí que Luiz Gama, alguém disse, não é verdade que vai chegar alguém e dizer que
você não vai entrar porque é preto. E Luiz Gama não conseguiu entrar na Universidade do Largo de São Francisco porque era preto. Mas ainda assim, hoje ele é o patrono da advocacia, herói brasileiro, e tem uma peça com Del Garcês que está falando sobre uma voz pela liberdade de Luiz Gama. Luiz Gama é um grande herói. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, sempre tratado com muita gentileza e muita fidalguia. Queria falar só do Luiz Gama. Queria dizer que essa pauta da reparação da escravidão, como das ações afirmativas, isso não é uma pauta de direita ou de esquerda. É um raciocínio absolutamente infantil você colocar isso tanto na direita ou à esquerda. Essa pauta é do movimento negro há muitas gerações. Desde que o primeiro negro veio para cá escravizado, ele tem sempre o mesmo tipo de vocação. A vocação para a liberdade, a vocação para a luta. Quem não conhece é porque não foi nos estados brasileiros ver onde cada município do Brasil tem um herói a ser resgatado, um herói da luta do negro no Brasil, um herói da libertação, e agora para a reparação da escravidão, que é a maior pauta do Brasil no momento, sempre afastando essas influências maléficas que são da xenofobia e do racismo internacional. Queria agradecer ao Reinaldo Gonlewski, à Patrícia, ao Eduardo Vieira, mais essa importante participação. E sim, em falar que eu fiquei muito triste hoje, porque eu vi logo no comecinho, antes de vir para cá, um jovem negro que foi vítima dessa política genocida que vem assassinando a juventude negra brasileira. O cidadão disse assim, mas não é o negro. É o negro sim, a bala perdida tem invariavelmente uma direção, que é a juventude negra, são as estatísticas que dizem. Porque você tem lá um certo número de jovens brancos e um número de jovens negros. Então, política genocida que é praticada pelo governo federal e pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Pessoal, eu queria então encerrar aqui o Confronto Metropolitana. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.